Eclesiastes 5:4. Lemos assim: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. A vontades, paga seu voto. Senhor nosso Deus e Pai, venha nos instruir, nos orientar, nos abençoar com a tua santa palavra. Abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra em nome de Jesus. Sentados, irmão, final nós estaremos orando. Irmão, nós vamos falar um pouquinho sobre compromisso com Deus. Hoje eu falei com os jovens sobre compromisso e hoje eu quero dar sequência. E eu estava pensando aqui, irmão, desde que você nasceu, você já nasceu com compromisso. Ah, pastor, eu sou solteiro, vivo na casa do meu pai, não tenho compromisso. Será que você não tem? A Bíblia não diz para o filho obedecer ao seu pai e sua mãe, honrar seu pai e sua mãe? Amém. Você está morando na casa dos seus pais, comendo arroz e feijão que o seu pai põe, usando a energia que ele paga, usando a água que ele paga. Então, você precisa entrar nas regras da casa. Você tem que entrar nas regras da casa. Então, você tem compromisso, você que não sabe. Não? Depois, quando eu casar, eu vou poder fazer o que eu quiser lá em casa. Coitado, depois de casa, você que é casado com alguém, você pode fazer o que quer em casa? O que a esposa fala? Aqui na casa sua mãe não, aqui se você precisar, alguém tem que limpar eu. Ela não é? De esposa disse que não. O que será que eu quis dizer? Então, irmãos, nós sempre estamos com um compromisso. Porque uma vez que você se casou, o seu compromisso é com a sua esposa, de honrar, de poder ser um exemplo para a sua família, para os filhos que futuramente vão ter. Então a gente não fica sem compromisso. E eu lembro que teve uma época, irmãos, eu passaria dificuldade naquela época, talvez o Micael e o Edmar não, né? Porque teve uma época que garantia, irmão, senhor, era o fio do bigode, né? Alguém já ouviu falar sobre isso? Antigamente marcava-se o fio do bigode, era compromisso, era palavra. Teve uma época que era o chinelo, na época dos tempos bíblicos, fala que trocava no chinelo, as alpacas. E época boa, e agora você assina, vai lá no cartório, registra, firma, reconhece, uma, duas, três testemunhas, e a pessoa não cumpre nada do que prometeu. Só, irmãos, quando você faz um compromisso, é bom que você assuma a sua responsabilidade. Eu lembro uma vez, perguntaram então o técnico da seleção brasileira, o Dunga, e ele é aquele gaúcho que fala bem direto, e eu lembro que ele disse: o senhor quer combinar, não é caro, tratou de cumprir. Para o seu jogador. Alguém reporta porque questionou ele, que o senhor quer combinar, não é caro. Você fez um compromisso com o Senhor, você combinou com o Senhor. Então, quando você fez um compromisso com Deus, ao aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, você se comprometeu a fazer a sua vontade. Assim como eu, quando me casei, eu me comprometi em poder tentar agradar a minha esposa, segundo 1 Coríntios 7. E ela se comprometeu a tentar me agradar. Porque eu digo tentar, porque a gente tenta, mas às vezes não consegue agradar. Mas nosso dever como um marido, você tentar agradar a sua esposa. É você, esposa, é o dever seu tentar agradar o seu marido, porque você se comprometeu com ele a voltar. Como eu disse aqui em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiverem como acordo? Não andam. É preciso que haja um acordo, um combinado entre vocês. Você é especial, você fez um compromisso com alguém especial, que é o Senhor. Então nós fizemos um compromisso ao aceitar o Senhor, e agora eu estou me comprometendo, no dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, de tentar fazer a sua vontade. E teve uma vez que Jesus Cristo, ele ficou comovido com alguns apóstolos, com algumas pessoas que se comprometeram com ele. E lá em João capítulo 8, versículo 31, nós temos algo maravilhoso
glorioso da parte de Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você vai ser discípulo do Senhor quando você se permanecer na sua palavra. Amém. Glória. Quem gostaria, você que é jovem, que deu aquele amém, que um dia quer se casar dentro da vontade de Deus, no tempo e na hora certa, você gostaria de casar com alguém que não está nem aí no que você fala, não escuta o que você fala? Você queria? Claro que não. Você quer se casar com alguém que tem um compromisso com você, que vai dar o seu melhor. Um dia eu estava numa reunião, e nesse dia eu estava presidindo essa reunião, e alguns pastores, até que já foi meu pastor, e um dia eu peguei e questionei essa pessoa. Falei assim: olha, mas você, quando vai fazer alguma coisa, você conversa com a sua esposa ou não? Pois é. Se não tem compromisso com ela, tem. Então ela precisa participar das suas decisões. Assim como a esposa tem que participar das decisões do marido. Porque é compromisso que um fez com o outro. 1 Coríntios 6:20, Paulo diz: fosse comprado por bom preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Jesus te comprou, Ele deu a vida por você lá na cruz. Agora Ele não pede muito de você. Ele só quer que você permaneça na sua palavra. Como eu falei ontem, olha, você não tem que ser o mais santo, você não tem que ser o melhor, mas você tem que dar o seu melhor. Você precisa se esforçar para fazer mais daquilo que você pode. Isso é sacrifício. Se Ele nos comprou, a Bíblia diz que, olha aqui, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo, o seu espírito pertence a Deus. Amém. Assim como você, irmão, que se um dia se casou, a Bíblia diz que a mulher, ela faz as coisas do mundo e como agradar ao seu marido. E o homem da mesma forma, 1 Coríntios 7. Claro que dentro da vontade de Deus. Agora, você vai fazer de tudo para fazer a vontade de Deus. Na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, você vai honrar o compromisso que você fez com o Senhor. Compromisso, irmãos, é algo que a gente assume porque nós achamos que é importante. Se você achou muito importante o dia que você se casou, e a gente se prepara bastante, principalmente a mulher, prepara bastante. Não é não? Hoje em dia os homens também estão preparando muito. Tem uns que ficam o dia inteiro no salão para tentar ficar um pouquinho melhor no vídeo. Mulher até consegue. Então se prepara muito, dá o seu melhor, porque ele está assumindo um compromisso que é para a vida toda. Eu lembro do dia que eu me casei, eu até entrei do lado errado da esposa, da noiva. Ele estava ministrando lá, o padre estava ministrando, teve que mandar ele do outro lado. E deu trabalho, porque o vestido era muito longo, e eu não dava conta, eu passei pela frente, mesmo por trás, não dava. Tão nervoso que eu estava. Quem estava nervoso era eu, não era ela. Porque era um compromisso. Você fez compromisso com Deus, irmãos. Não foi comigo, não foi com a sua esposa. Sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é interessante que o Senhor não pede algo que você não possa fazer. O Senhor não vai pedir algo que você não possa fazer. Nosso compromisso é com Ele. E o que Ele pede de nós? Não é que andemos em seus passos? E quais foram os passos de Cristo? Qual foi o exemplo que Ele nos deixou? Exemplo de desapego. Cristo não era apegado a esse mundo. Cristo não era apegado aos bens materiais. Um dia alguém chegou para ele: Senhor mestre, seguirei onde quer que fores.
Ele falou assim: as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele não era apegado a esse mundo. Você precisa se desapegar. Eu lembro que o menino disse assim: olha, não é pecado o crente ter riqueza. O servo de Deus, o filho de Deus, não é pecado você ter riqueza. O pecado é a riqueza de você. Sabe o que ele diz? Você não pode se apegar com o dinheiro que você tem, com os bens materiais que você tem. Você deve saber que o seu bem maior, a sua riqueza maior, é a sua fé, é o seu compromisso com Deus. Jó perdeu num único dia, ele perdeu 10 filhos. No único dia, ele perdeu toda a sua fortuna. Se fosse hoje, ele decretou falência para acabar de liberar no mesmo dia. Daí a alguns dias, ele perdeu toda a sua saúde. E depois do diabo ter incitado a Deus para tirar toda a sua riqueza, tirar a sua família, incitou a Deus para ele tirar toda a sua saúde. E Jó, então, estava tão ruim que ele pegou o cabo de telha e estava raspando as feridas. Lembra quando a gente era criança que dava o nome de pereba? Alguém sabe o que é isso? Ouviu? Eu jogava muita bola, brincava muito, não tinha equipamento nenhum. Antigamente não era grama, era chão mesmo. Caía, você ralava o joelho. Ficava tudo cheio de pereba, né? Lá Jó estava se rapando. Tanta ferida que tinha. A sua mulher chega e fala: olha, ainda permanece a sua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Olha só o que o Senhor está falando nessa noite. Olha só o que Deus fala para você. Olha que muitos vão estar querendo que você desista, muitos vão estar querendo que você desista da sua fé, mas só que Jó disse assim: eu não saí do ventre da minha mãe e não eu vou dar. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha só o que isso quer dizer. Que Jó, ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu toda a sua saúde, perdeu a sua família, mas ele não perdeu a fé. Você pode até perder, se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder a saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder a fé, irmão, escreve o que eu estou te falando, você perdeu tudo. Você não tem mais nada para perder. Então se desapega desse mundo. Mateus 11, 28, Jesus Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E de a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso. Cristo nos deu exemplo de humildade. Você precisa também dar o exemplo de ser humilde. Quer que as pessoas notem a sua fé ou notem você? Quer que as pessoas notem quem você é ou notem que você é o servo de Deus? Para ser um servo de Deus, você precisa deixar que as pessoas notem a sua fé, o seu exemplo de humildade. Pare de querer aparecer e deixe que o Espírito Santo apareça. Quando eu apareço, Deus não aparece. Deus deixou claro para Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, diz o mesmo apóstolo Paulo. Quando eu apareço, o Espírito Santo não aparece. Quando as pessoas me exaltam, estou falando a primeira pessoa para você entender. Quando você se exalta, quando alguém se exalta, quando alguém demonstra as suas qualidades, o Senhor não é glorificado. É por isso que Cristo foi o maior exemplo de liderança que esse mundo já teve. O Dr. Augusto Cury falou isso. Ninguém foi tão grande quanto ele. Se fez tão pequeno para tornar os pequenos tão grandes. Porque ele pegou pescadores e falou assim: olha, eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. Homens
que não tinha qualidade nenhuma, mas no primeiro sermão que Pedro ministrou, 3.000 foram batizados e se arrependeram. Por quê? O sermão foi bom. Pedro era um homem eloquente, sim, estava cheio da graça, sim, mas o que convence o homem do pecado é a eloquência do ser humano ou o poder de Deus? É o poder de Deus. Então, para que você seja usado por Deus, tenha compromisso com Deus. Amém. Sabe por que tem muito casamento aí que está sendo destruído? Porque um não tem compromisso com o outro. Estava vendo hoje alguém dizer assim: olha, sabe por que muitos casamentos estão errados? Sabe por que muitas pessoas estão fracassando? Porque está exaltando os defeitos, esquecendo de olhar as qualidades. Deu até o nome, esqueci o nome, né? Estão tendo Alzheimer. Estão ouvindo? Sabe o que é isso? Estão se esquecendo. Só não esquece da mágoa. Os erros ninguém esquece. Quem ama, perdoa. Quem ama, exalta a qualidade, não o defeito. Lembra o que Cristo falou para Pedro? Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas tem um porém: quando você se converter, mesmo depois de me negar, eu quero que você pastoreie a tua vida. Olha só, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia que Pedro ia dizer na sua cara 3 vezes que não o conhecia. Mesmo assim, quando você se converter, quando você aprender a ter compromisso comigo, eu quero que você pastoreie as minhas vidas. Então aprenda que o compromisso é algo que a gente assume por prazer. Assim como você que é casado, nós não precisamos de estar emocionado, apaixonado para dizer que ama a esposa. A esposa não precisa estar apaixonada para dizer que ama o marido. Porque uma coisa é o amor, outra coisa é a paixão. Amor é o quê? Decisão. Paixão é o quê? Sentimento. Sentimento, uma hora está em cima, outra está lá embaixo. É por isso que a gente em Romanos 12, que eu preciso oferecer a Deus um culto racional. Olha aí. É por isso que eu preciso oferecer a Deus um culto racional com a minha inteligência. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, com aquele que dá o exemplo de humildade. Exemplo de amor ao próximo. Coloque aí João capítulo 13, versículo 34 e 35. Esses dias eu estava ministrando para os irmãos aqui, e eu quero que você reflita comigo: o que é amor? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Bom, só que aí, daqui a pouquinho segurei. Ó, a Cristo diz que também vós vos ameis uns aos outros. Beleza. Como Cristo nos amou? Como que foi o amor de Cristo por nós? Foi doação. Ele se doou, Ele deu a vida por nós. Ele não está querendo que eu dê a vida para amar o outro. Ele quer que eu me doe para que o outro perceba que realmente amou na minha vida. Que eu preciso amar o próximo, eu preciso me doar, me sacrificar. Nós não merecíamos, mesmo assim Ele nos amou. Amém, glória. Foi o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 e 7. Dificilmente alguém morreria pelo bom, pelo justo. Há de ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus deu a vida quando você era pecador. Ele não deu a vida por nenhum santo. Ele não deu a vida por nenhum perfeito. Ele não deu a vida para você que está aqui na igreja, que não bebe, não fuma, não usa droga, não se prostitui, não mata e não rouba. Ele deu a vida para quem se droga, para quem se prostitui. Ele deu a vida para quem está no pecado, que está na droga, na prostituição, que está no caminho do inferno. Foi por ele que Jesus morreu. E é ele que nós devemos ir lá levar o evangelho para ele, para que eles possam ser transformados. Porque o Senhor morreu pelo pecador e não pelo pecado do pecador. Ele morreu pelo pecador para transformar o pecador. Ele quer fazer do
usuário de droga no nome de Deus. Ele quer fazer daquele que se prostitui uma mulher de Deus, uma mãe, um pai. Só ele faz isso. O ser humano já consegue fazer transplante de coração, fazer transplante de rins, de fígado, de órgãos, mas o ser humano ainda não dá conta de transplantar um cérebro. Jesus já faz isso há 2000 anos. Eu vou pôr em vós a mente de Cristo. Ele tira essa mente que está envolvida com o pecado, com a droga, a prostituição desse mundo e coloca a mente de Cristo em nossa vida. Você passa a ter o pensamento que agrada ao Senhor. Você passa a ter o pensamento que vem do Senhor. Então, comece a fazer isso, porque nós fizemos um compromisso com o Senhor de seguir os seus passos. Nós fizemos um compromisso de financiar a sua obra. Quando a gente fala em dízimo e oferta, nós estamos falando, não ajuda a financiar a obra do Senhor. Deus não quer, como alguns fazem, que você venda seu carro, sua casa, dê de oferta. Não. Ele quer que você ajude na proporção que Ele está te abençoando. Amém. Como eu perguntei aqui, o irmão explicou. Você tem que entender e compreender que é importante. Bem, qual é a igreja que mais cresce atualmente? É que os seus membros mais se comprometem em ajudar a obra, financeiramente, e no evangelismo, na oração, no discipulado. Billy uma vez falou assim: olha, a salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo de si. A salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo que você tem. Para você discipular alguém, você tem que ter esse sacrifício. Tem que se doar grandemente. Custa tudo que você tem. Hein? Sabe o que acontece com as pessoas que são parceiras de Deus? Quando você é parceiro do Senhor, você tem compromisso com Ele. Vou te dizer, se o seu casamento vai mal, agora só para quem é casado, se o seu casamento vai mal, é porque você não está se doando. Alguma coisa está dando errado. Porque quando você trata bem a esposa, lá em Lucas 6,38, está escrito assim: dai, e será dado. Boa medida, bem calcada, transbordante, sacudida, generosamente vos darão. Porque com a medida que medires, vos medirão também. Lucas 6,38. Então, do jeito que eu trato as pessoas, elas me tratam. Se você tratar o seu marido bem, ele vai te tratar bem. Se você tratar a sua esposa bem, ela vai te tratar bem. Lembra que um dia você fez um compromisso com ela? Lembra de quando você namorava? Você não pensava para falar, sim ou não? Por que agora fala sem pensar? Né? Então, você vai receber bênção sem medida de Deus. Você vai receber bênção no seu lar, quando você manter vivo o compromisso que você fez lá no altar, quando você se casou. Ah, pastor, eu não fui para o altar quando você se comprometeu, de que você se casou com ela. Deus se encarrega de nos abençoar, porque Ele edificou a sua igreja. Nós já estamos quase chegando no final, mas eu não poderia deixar de falar de Gálatas 2, versículo 20, porque não dá para você ter compromisso com Deus sem ao menos tentar pôr isso aqui em prática. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, a vida que eu estou vivendo, olha só, vamos incluir o que Paulo estava vivendo. Você vai dizer o que eu estou vivendo na minha casa, no meu trabalho, no meu serviço, na escola, nas ruas por onde eu vou. Eu vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você tentar colocar isso em prática, não tem como você não ser abençoado. Enquanto tivermos vida própria, irmãos, fazendo e realizando os nossos desejos, Deus não tem espaço na nossa vida. Quando eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, do meu jeito, tudo aqui é do meu jeito, Deus não entra na sua vida. Mas quando estamos crucificados com Cristo, quando a gente passa a falar: Senhor, como é que eu
passo nessa área. Me ajude a tratar melhor. Conduzir o meu lar com mais sabedoria. Me ajude a viver uma vida melhor. Aí a coisa está certa. Vamos ficar em pé nessa noite. Dizer que temos um compromisso com Deus é fácil, mas o que faz mesmo a diferença são as nossas atitudes. Presta atenção numa historinha que eu vou te contar agora. Quando temos compromisso com Deus, nós somos parceiros de Deus. Fizemos o compromisso de servi-lo, de adorá-lo, de ir com Ele por onde Ele for. Bem? A assistência estava assistindo ao circo e ficou impressionado com o artista na corda bamba. Né? Tinha alguém que ficou impressionado com o artista lá na corda bamba. Ele trabalhava alto, acima das suas cabeças. Ele atravessou a corda bamba com facilidade, dando a impressão de que era muito fácil. Ao passo que um pequeno erro poderia ser o último e fatal na sua vida, ele poderia virar óbito. Então, ele primeiro usou uma vara para o seu equilíbrio. Daí ele usou um guarda-chuva. Aos olhos de todas a assistência estavam fixos, a assistente dele estava olhando. Daí ele pegou uma corda e desceu até o chão. Pegou um carrinho de mão que estava à beira da assistente, encarou ela e perguntou a ela: você acredita que eu posso atravessar a corda bamba com esse carrinho de mão? E ela disse: eu creio, eu acredito. Você tem fé que eu posso empurrar esse carrinho e atravessar a corda bamba? Sim, gritou o assistente todo. Maravilha. O artista percebeu que o homem havia gritado mais alto que todos. O artista, chegando-se a ele, perguntou: o senhor tem fé que eu posso fazer isso? Sim. Você é o maior, ele respondeu. Então entre no carrinho e vamos. Não? Sobe no carrinho que eu vou te levar. Bem, muitas vezes a gente diz que acredita em Deus. A gente diz até mesmo que tem conhecimento bíblico, mas quando a coisa aperta, você não tem entrado dentro do carrinho. Quando ele viu o artista para lá e para cá, nunca caiu. Mas quando pediu para ele entrar dentro do carrinho, ele ficou: não vai. Não dá não. Eu quero que Deus me abençoe. Eu tenho compromisso com Ele. Mas às vezes eu duvido. Entra no caminho. Eu posso ficar aqui e posso discorrer muitas vezes, mas eu lembro aqui que uma vez o apóstolo Paulo estava indo, quando ele foi na ilha de Patmos, ele estava indo, tinha mais de 200 pessoas no navio. E marinheiro conhece demais, ele sabe quando o barco está afundando. E viu que todo mundo ia morrer, e algum ia já entrando no bote para fugir, salvar as suas vidas. Paulo falou assim: olha, o barco vai se espatifar, não vai ficar nenhum vivo, nada desse navio, mas nenhuma alma vai perecer das que está dentro do barco. Se esses homens saírem, eles vão morrer. Mas quem ficar dentro do barco, o barco vai se espatifar, mas todo mundo vai ser salvo. Amém. Glória. Graças a Deus. Então os homens ficou com medo, que sabia que Paulo era homem de Deus, cortou o bote, ele foi embora do mar, e o navio se espatifou. Tinha mais de 270 pessoas naquele navio. Todos foram salvos, porque escutaram a voz do mestre, que era Paulo naquele dia, o homem de Deus. Escute a voz de Deus nessa noite.